Estamos de volta com o Clube da Bola para todo o estado de Santa Catarina na NDTV Record, também para todo esse mundão redondo no ndplay.com.br. Olha só que legal, Florianópolis está recebendo nesse final de semana a quarta-feira de camisas de futebol, evento que reúne colecionadores, fãs e expositores especializados em camisas antigas. O filho do Mazinho e da Andréia, meu amigo Vitor Lexon, está por lá e conta tudo pra gente. Fala, Vitor, como é que tá aí a feira, tá legal? Tá legal pra caramba! Boa tarde, meus queridos, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Uma boa tarde para todos que nos acompanham nesse sábado chuvoso em Florianópolis. Mas aqui onde eu estou não tem problema se está chovendo ou não, porque está tudo coberto, tudo seguro, tudo maravilhoso. E para quem gosta de esporte, para quem gosta de futebol, enfim, é apaixonado por essa arte, por esse esporte e pela coisa que mais simboliza, uma das coisas que mais simbolizam o futebol, que é a camisa do time, esse aqui é o lugar certo. É a quarta-feira que recebe aí mais de 25 expositores de diversas regiões do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, diversas camisas, diversos times, diversos anos. Enfim, quem vai falar melhor pra gente sobre isso é o Gabriel, que tá aqui do meu lado. Quarta edição, fala um pouquinho pra mim sobre essa feira, qual que é o propósito, o intuito e faz convite pra galera que tá em casa curtir esse sabadão chuvoso. Aqui é o lugar ideal, certo, Gabriel? Boa tarde. Certo, boa tarde, meu amigo. Então, fica o convite para a galera para conhecer aqui a quarta edição da Feira de Camisas de Florianópolis, né? É um evento voltado totalmente para o colecionismo de camisa, para quem gosta de futebol, de camisas de futebol. Então, é um evento que a gente já reúne 25 expositores do Brasil todo, mais 3.000 camisas disponíveis, tem mesa de troca, tem exposição, food hall completo aqui no Viva. Fica o convite para a galera vir conhecer. Vamos mostrar um pouquinho para nós, Oliveira. Entra ali no corredor, dá o teu nome aí, dá um jeito para mostrar um pouquinho as camisetas enquanto eu converso aqui com ele, que é uma das pessoas que veio aqui conhecer. E, inclusive, conhecer não, ele já esteve aqui em outras edições e é lá de Minas Gerais. Veio para cá. Eu estava falando com ele aqui antes de entrar ao vivo, eu não vou revelar para não estragar a surpresa. Conta para mim quantas camisetas de time você tem na sua coleção. Conta para todo o estado pra gente. Boa tarde. Cara, acredito que em torno de umas 1.500 camisas. 1.500 camisas. Isso, De diversos times. Basicamente 1.200 mais ou menos são do Cruzeiro, né? Que é meu time do coração. Aí eu tenho um foco que eu tenho Ronaldo Fenômeno, Alex, Sorin. Aí eu tenho camisas da seleção brasileira também. Aí tem um pouco de tudo. Tem camisas dos anos 60 até 2025. E quando começou essa coleção? Cara, eu sou colecionador desde criança, né? Eu comecei a colecionar, na verdade, não foi camisa de futebol. Comecei com álbum de figurinhas. Depois dos álbuns de figurinhas eu passei para cartões telefônicos, bonés, latinhas de refrigerante e tal. Aí no final das contas, eu realizei um sonho que foi virar colecionador de camisa. Quando eu era criança, eu nasci nos anos 80, né? E adquirir mais uma hoje aqui, então? Sim, adquiri várias, né? Trocar e tal, negociar. Aí acabou que, quando eu era criança, a gente cresceu vendo nos anos 90 ali com muitas camisas, as camisas mais coloridas. A gente hoje olha uma camisa e remete à nossa infância, entendeu? Principalmente para a minha geração, né? Que eu sou dos anos 80, cresci nos anos 90. Assim, a camisa é o que mais aproxima o time do torcedor. Não tem nada que aproxima mais o time do torcedor. Por quê? Porque às vezes você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você está com a camisa do seu time... Você vai ser reconhecido. Vem alguém falar com você, ou porque quer saber qual time que é, ou porque o cara torce pro time, ou até mesmo às vezes pro rival, e falar, você é de tal lugar, eu sou de tal lugar. Eu sempre tô com a camisa do meu time, às vezes... Qual que é o teu time? Meu time é o Cruzeiro de Minas, é o maior de Minas. Fechou, querido, brigadão. Seja bem-vindo aqui em Floripa. Veio pra Floripa numa época um pouco chuvosa, né? Mas tá valendo, né? O importante é que o propósito da vinda dele tá sendo proveitosa. E você, meu querido, estava afim aqui de participar com a gente, como é que é o teu nome? Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Como é que é o teu nome? Meu nome é André. Tô vendo aqui que você é santista. É de São Paulo ou é daqui? Eu sou daqui. Daqui? Por que é santista, então? Eu não sou cientista, eu sou figueirense, é por causa do Neymar. Ah, por causa do Neymar. Neymar é teu ídolo. Isso, meu E ídolo. quais outras camisas de time tu tem? Eu tenho várias, umas 10, 15 camisas. E aí hoje vem comprar mais uma. Eu vim comprar mais algumas. Já conseguiu convencer o papai de comprar? Não, eu compro com meu... Tu que compra com o teu dinheiro. Tu trabalha? Eu não. E tem dinheiro de onde? Mesada? Ah, mesada. Entendi, meu querido. Vai comprar de qual time aqui, então, hoje?
Figueira, olha aí, ó, figueirense. Gabriel, vou encerrar aqui nossa participação. Obrigado. Faz o convite aí mais uma vez. Diz aqui onde a gente está, endereço, tudo certinho para o pessoal que quer participar, quer vir até aqui, aproveitar esse evento aí maravilhoso. Certo, eu agradeço a oportunidade, fica o convite para a galera, até às 7 da noite, aqui no Viva Trindade, que é na frente do Hospital HU, na Trindade. Fica o convite para a galera, a gente vai ter música ao vivo, vai ter outra banda aqui de música ao vivo, música popular brasileira. Fica o convite para a galera. Beleza? Brigadão. Ô, querido, brigadão. Mancha, tá aí o convite. Inclusive, me diz aí qual que é o teu time, que eu já vou dar uma olhadinha aqui, que eu já vou comprar, levar uma camisa pra ti de presente, tá? Tchau, pessoal. Bom fim de semana pra vocês. Valeu, Vitor. Vitor Lexon, fera demais. Filho do Mazinho e da Andréia, tá ali, ó, dando um show também nesse universo de colecionadores, universo do futebol, que realmente é fascinante. Ele brincou, né? Diz aí qual é o teu time. Meu coração é de vários times. Sou Brasil, acima de tudo, né? Brasil primeiro, torço pra seleção, aquele miguezinho. O Cláudio é colecionador também, né, Cláudio? Eu tenho algumas, não tô 3 mil, algumas, 3 mil camisas lá no meu closet. Pelo contrário, mas eu vou ali, eu e Ansel, depois estaremos ali. E quero adquirir uma também, né? Porque na feira passada não deu, mas nessa vai. É muito, tem algumas que são mais caras, né? Tem umas relíquias, peças únicas e tal, né? Exatamente, eles às vezes têm algumas peças bem raras mesmo e que é bem caras. Tinha uma do Messi, quando jogava ainda, se não me falha a memória, no New Old Boys, olha, os caras é impressionante. É desse tamanho, né? Que ele era bem pequenininho quando jogava no New Old Boys. Tu tem também? Tenho em torno de umas 35, 40 camisas. Qual seria a mais rara de todas? Eu tenho uma camisa do Flamengo de 97 assinada pelo Sávio. Nossa, ele botou assim, para o anjo do jornalismo, o anjo louro da gata. Essa aí eu não mexo, essa aí tá lá guardadinha, bonita. E tem uma assinada pelo Zico também. Tá certo, legal demais. Como eu falei ali, brinquei com o Vitor Lexon, é um universo que fascina, né? Fascinante, dos colecionadores, das cores, dos modelos, dos fornecedores, né? Que tem a camisa que é de um fornecedor, depois da outra marca, também encanta os colecionadores. Entendo. Fazer o seguinte, dá uma olhadinha no nosso WhatsApp, galera mandou mensagem, pode colocar aqui no telão. Ó, o Marcos lá de Chapecó tomando, será que é um chimarrão ou um mate? Tá com cara de chimarrão. Boa tarde, Mancha, meus parabéns, meu amigo Badá. Amanhã eu aposto Chape 2-1, colocou uma foto do Badá ali, dando aquela aula pra gente, o Marcos que aposta numa vitória da Chape diante do Bahia. O Carlos, deu pra ver que ele é Figueira, porque ele tá com o íconezinho usando o uniforme do Figueira. Amanhã 2-0 diante do Operário, né? Esse ano o Avaí não escapa. Tá falando que não vai escapar e dar degola. Tá acreditando que o Avaí, o Carlos, que o Avaí vai pra C. O Luiz Henrique, que sempre manda mensagem. Chefe Luiz Henrique, né? Que tá com o uniforme ali de chefe. Parabéns, Badá. Assistindo o Clube da Bola junto com a minha mãe Zilá, que adora o programa. Só o Criciúma e o Brusque se salvam esse ano dos clubes catarinenses. A mensagem do Luiz Henrique. Vamos fazer o seguinte, dá uma olhadinha na sonora na manhã dessa sexta-feira de ontem, né? O presidente da Chapecoense se pronunciou mais uma vez sobre a polêmica da suposta agressão envolvendo um torcedor do clube. Vamos acompanhar aí a declaração. Eu apontei 3 testemunhas que não viram nada. Posteriormente surge uma outra testemunha que também não viu nada. O cidadão que foi agredido indicou 4 testemunhas. As 4 testemunhas que ele indicou não viram nada. Onde é que está o soco? Onde é que está a agressão? Foi uma ação que não durou mais que 20 segundos. Acho que nem isso, vai ter dado uns 15 segundos. E qual foi o estrago para a imagem da Chapecoense? A nível de Estado e a nível de Brasil. O que se ganhou com isso? E veja, eu me defendi de uma agressão. Eu não me defendi de uma crítica. O cara não chegou criticando o time, a diretoria, ele chegou me ofendendo. Eu tenho uma história em Chapecó. O cara me chamar de ladrão, eu tenho que provar que eu sou ladrão. O cara me chamar de vagabundo, eu tenho que provar que eu sou vagabundo. Então, passado todo esse processo, isso aqui foi encaminhado por forma já faz 10 dias. Aqui, em parte dos processos, todas as televisões, rádio, jornais, blogs, sites, quem divulgou, vai conversar conosco lá na Justiça Civil. E alguns na Justiça Criminal. E eu não quero um centavo. Todas estas ações aqui, todas elas, o recurso que vier vai para a categoria de base da Chapecoense. Eu não preciso de dinheiro da Chapecoense. Não quero dinheiro da Chapecoense. Agora, não se pode aviltar
o nome da Chapecoense para você ganhar views, likes, para você ganhar audiência. A Chapecoense é maior que todo mundo aqui, inclusive que a imprensa. E a imprensa vive da Chapecoense, falando da imprensa esportiva. E você aviltar a Chapecoense não tem explicação. Então, a conversa é bem simples. Todo mundo vai ser notificado para responder. Alguns civilmente e outros criminalmente. Fica uma dica para as rádios. Quando você põe um cara para falar na rádio, a responsabilidade é sua. Não é de quem está falando. Eu não tenho nenhum problema contra a crítica, contra a liberdade de expressão. Agora, o que você fala, ou o que você põe alguém para falar, você é responsável. E a Chapecoense não vai tolerar mais. Quer um exemplo? Recentemente teve um blog, site, sei lá o que foi, que quis induzir as pessoas a erro de que a situação envolvendo determinada torcida da Chapecoense foi por conta de críticas à diretoria. Não, não foi. Foi por questões de violência dentro e fora do estádio. Foram notificados, o processo já está no fórum. Nós não vamos mais tolerar esse tipo de coisa. A internet é fantástica, a liberdade de expressão é fantástica e eu defendo. Agora ela tem que ter os limites de quando você atinge a moral das pessoas, quando você atinge o trabalho das pessoas e quando você atinge a história de um clube como a Chapecoense. Para quem? Para você lacrar. Então era só essa informação que eu queria passar para vocês. Tá? Nós não vamos recuar, a Chapecoense não vai recuar. Todos os que fizeram figurinha, vídeo, recortes, todo mundo vai ter que responder. Se vamos ganhar, não interessa. Vamos discutir lá no fórum competente, que é onde? Lá na Justiça, seja na civil ou na criminal. Tá bom? Obrigado. Tá, prestei bastante atenção aí nas palavras do presidente, mas vamos para Chapecó. Quero saber a opinião, quero ouvir o Badá. Badá, aqui a distância, é claro que a gente acompanhou, leu, assistiu tudo que aconteceu, mas resume pra gente essa história, principalmente para, como a gente diz na gíria, para quem pegou o bonde andando, tá assistindo o Clube da Bola, não tá por dentro do que aconteceu. A gente repercutiu aqui no Clube da Bola, aqui no Balanço Geral, mas com responsabilidade. Por isso que eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Nunca foi falado quem tinha razão, quem não tinha. Esse episódio aconteceu depois do jogo contra o Flamengo. Chapecoense perdeu de 4-0. Um torcedor que estava nervoso, estava irritado, estava revoltado. Encontrou com o presidente Alex Passos no corredor, atrás das cabines de imprensa. E aí houve esse desentendimento aí. Aí o torcedor foi numa cabine de uma rádio, de uma emissora, que era a Condá FM, e deu uma entrevista para o Ivan Carlos, nosso colega de imprensa, dizendo que havia levado um soco do presidente. Só que no outro dia de manhã o presidente me ligou e disse que não tinha dado soco. Não dei soco. Tem testemunhas que vão testemunhar, o caso vai para a polícia, que viram que eu não dei soco nele. E aí, e eu me lembro que eu comentei no Balanço Geral e comentei aqui, que esse seria um caso para ser resolvido na polícia, através de um inquérito policial. E esse inquérito está concluído e foi remetido ao fórum. E agora a Justiça, o Ministério Público, os juízes é que vão determinar. Mas aí o pronunciamento do presidente Alex Passos, colocando a sua situação, né? Então tudo tem que ser feito com responsabilidade. Eu primo pela responsabilidade. E eu falei naquela época lá que quem iria decidir isso aí, e vai ser, é a Justiça. Vamos aguardar para ver o que a Justiça vai determinar. Aqueles que forem processados vão ter também, naturalmente, o direito de se defender. Agora, fica um clima ruim. Vocês viram aí no semblante do presidente Alex Passos, fica um clima ruim. Esse é o perfil dele. O Alex Passos foi delegado de polícia aqui em Chapecó por muitos anos. Ele tem esse perfil polêmico, de uma pessoa polêmica, né? Então, tudo isso gera um ambiente pesado, um clima pesado, né? Esse relacionamento, diretoria, presidente, com alguns da imprensa, alguns blogs, algumas rádio webs, enfim. Vamos ver quem que vai receber, vai ser notificado desse processo, né? E aí vai ter direito de se defender. Mas é um episódio lamentável que gera consequências, né? Gerou consequências desagradáveis para o presidente, para a Chapecoense, para o torcedor e agora para alguns integrantes da imprensa aí que certamente vão ser notificados e aí terão que se defender. É uma pena que isso tudo tenha acontecido, mas eu me lembro que eu falei aqui no Clube da Bola, no Balanço Geral, isso tudo fruto
dos maus resultados dentro de campo. O ano passado era só festa. O ano passado, na Série B, não teve nada disso. Chapecoense caminhou tranquilo com destino ao acesso. Todos comemoraram, todos festejaram, diretoria, comissão técnica, jogadores, torcedores, desfile em trio elétrico no centro da cidade, todo mundo sendo ovacionado, porque a fase era boa. Os resultados eram bons e a Chapecoense conseguiu o acesso. Só que esse ano aqui a campanha é ruim, a campanha é fraca e aí todo mundo fica com os nervos à flor da pele e gerou consequências que podem ser muito graves aí. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nos finalmente aí de toda essa polêmica. Perfeito, Badal. Obrigado aí pela explicação. Vamos fazer o seguinte, mudar um pouquinho de esporte. Na Copa do Brasil de futsal, o Jack venceu a equipe do Traipu e garantiu vaga na final da competição. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Drique Varim. O retorno para o Centro Eventos Carl Hansen foi do jeitinho que o torcedor tricolor queria e está acostumado em casa. Com vitória e goleada. Vitória, goleada, disputa por título e vaga na Supercopa de 2027 garantida. Depois de vencer o Traipu fora de casa na semifinal da Copa do Brasil, o Jack Futsal garantiu mais uma vitória. Matheus, Pinheiro, Gui e Pinheiro novamente marcaram no primeiro tempo. Jorginho descontou para o time alagoano. A gente conseguiu executar bem o nosso plano de jogo, a gente conseguiu manter a intensidade que a gente é acostumado. A questão da minha fase, de eu estar bem, um momento é só um momento, né? Que nem eu falei, a gente não pode se iludir. Acho que isso é muito fruto do meu trabalho, porque sempre trabalhando 100% no meu dia a dia, sempre fazendo um a mais e uma hora o resultado chega, né? Igual está acontecendo agora. Na segunda etapa, mais intensidade. Empurrado pela torcida, o tricolor fez mais 4. Matheus, Gui, Pedro Rei e Fernando. Fechando a conta em 8-1 na volta para o Centro Eventos depois de mais de um mês. O Davi é um cara muito inteligente, estudou bem a equipe dele, treinou eles lá no passado, mas a gente sabia os pontos fracos dele, então a gente procurou treinar em cima disso. Fui muito feliz nos 2 gols. Tava faltando esses gols, né? Tava demorando um pouco, então estou muito feliz, mas principalmente com a classificação e a carimbada, como você falou, a vaga na Supercopa. Primeira final de campeonato garantida para o Jack Futsal. O tricolor goleou novamente o Traipu e enfrenta o Minas na final da Copa do Brasil. Próxima semana é o jogo decisivo da final, o primeiro lá. A gente sabe que vai ter uma dificuldade absurda por conta da quadra. Vai ser lá na Arena UniBH, que está escorregando, o piso não favorece muito, a questão da arbitragem também, isso aí eu não gosto de falar muito. E teve um lance também polêmico hoje, mas, enfim, muito feliz pela vitória e classificação. E as datas já estão definidas. O jogo de ida em Belo Horizonte será no sábado, dia 22, às 4h30 da tarde. Já o jogo de volta será no Centro Eventos Carl Hansen, no dia 27, às 8 horas da noite. Legal demais, Drica. Das quadras, retornamos para os gramados e vamos voltar para o sul do estado, direto do Heriberto Wilson. O repórter Rafael Niero está por lá, porque daqui a pouquinho tem Criciúma e Goiás, valendo aí essa confirmação da liderança para o Tigre. Niero, é contigo. Pois não, Mancha, é verdade, faltando pouco menos de 1h30 para o jogo, os portões já abertos aqui do estádio Heriberto Wilson, o torcedor já começou a chegar para buscar o melhor lugar, para acompanhar essa importante partida, né, que pode manter o Criciúma na liderança da competição por mais uma rodada. Eu estou com uma turma bem animada aqui para esse duelo, que chegou bem cedo, inclusive logo que os portões abriu por volta das 2 da tarde. A gente vai conversar, bater um papinho aqui com a Rose primeiro, que está comigo aqui, já acompanha o Criciúma desde bastante tempo, já acompanhou em outros jogos. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Qual é a expectativa para esse jogo hoje contra o Goiás? Vocês são pé quente, né? Somos pé quente. Pé quente. Não, a expectativa é que o Criciúma ganhe, né? Pra gente continuar na ponta do campeonato. Veio em todos os jogos até aqui? Todos os jogos. Todos os jogos. Ainda trago o Netinho, hoje ele não veio, mas ele é fã do Criciúma também. Tá, aí me conta, eu quero saber qual é a expectativa agora pro final do campeonato. Se o Criciúma sobe, se vai ser campeão, o que você acha? Vai ser campeão, vai pra primeira. Vai sim. Mas não tô só acreditando, vai sim, vai ver. Tá confiante mesmo, tá confiante, muito confiante. Vamos continuar aqui, a Mari também tá por aqui. A Mari já me contou antes aqui, viu, Mancha, que ela acompanha o esporte há muito tempo. Tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde. Você é uma apaixonada pelo esporte, então, Eu hein? sou muito apaixonada pelo esporte. E o Criciúma, então, mora no meu coração. E o que você está achando dessa temporada do Criciúma? Será que agora o Eduardo Batista vai conseguir o acesso? Tomara, né? Ele tem que ser pé quente agora, né? Ele tem que passar para a Série A, levar nós, campeão, né? E para a Série A, com certeza. E hoje o jogo vai ser quanto? Hoje vai ser 4-0. Oh, 4-0. O Criciúma não fez nenhum 4-0 ainda esse ano, é hoje? É hoje o acontecimento para nós, tá? Para a gente ir para a Série A com 4. E lotar aqui o estádio também, né? Tá, isso aqui é maravilhoso, cara. Chovendo, sol, queimando a cabeça no sol quando não tem vaga. A gente tá aqui, sempre com o Criciúma. Maravilha. Tem mais aqui, tem mais torcedor? Tudo bem? Kleber, né? Isso mesmo. Tá confiante também pro acesso, pro título? Com certeza. Com certeza, o Criciúma hoje vai ganhar 2-0 hoje. 2-0 tá mais... Ei, Mário, tá mais pezinho no chão e tal. Não, hoje 2-0. O time do Goiás também não é um time bobo, um time bom. Mas nós vamos com confiança que nós vamos ganhar hoje 2-0. E consegue o título, ou vai só ficar um acesso, ou vai bater na trave de novo? Não, esse ano tem que ter a título com acesso direto, sem ter o mata-mata depois para tentar conseguir o acesso. Então tá aí, pouquinho do torcedor aqui, Mancha, expectativa hoje, talvez não para bater o melhor público do ano, né, que foi no último confronto em casa aqui, mas sim expectativa para um bom público, o tempo melhorou, a chuva já passou, né, até saiu um pouquinho do sol por aqui, então expectativa aí para um bom público, a bola rola daqui a pouquinho, 4 da tarde para Criciúma e Goiás. Volto com você. Valeu, Rafael Niero, pelas informações aí, o pessoal está empolgado, não podia ser diferente, Tigre liderando. E essa vitória vale a confirmação do Criciúma na primeira posição da Série B. Vamos conferir agora os palpites dos nossos comentaristas para Criciúma e Goiás no palpitômetro Sicredi. Tá aí, ó. Eu fui de vitória do Tigre 2-1. Cláudio Caticarte, doutor Cláudio Caticarte, 1-0 para o Tigre. Cacá Oliveira, 2-1 também, vitória catarinense. Renato Semensati vai de 1-0. 1-0 também é o palpite do Badá. E a Drica agora foi a favor dos nossos times, 2-1. Para o Criciúma. O Iancel não apareceu aqui no palpite porque vai dar seu palpite ao vivo. Criciúma e Goiás, Ian, qual é o teu palpitômetro Sicredi? 2-0 Criciúma. Vai Vitória vencer, volta a fazer gols, principalmente. Torcedor ali se empolgou, 4-0. Pode ser, pode acontecer. Quem tem limite é cartão de crédito. Né? Eu dizia o Miguel, goleada não se programa, ela acontece. Exatamente. Ela acontece. 2-0, Tigre. Tá certo. Fazer o seguinte, olha só. Rebaixamento. Situação do Avaí na Série B segue complicada. Leão da Ilha permanece no Z4 após sofrer mais uma derrota no campeonato. A nossa equipe preparou uma arte baseada em dados da UFMG que mostram, né, a probabilidade de rebaixamento da equipe da capital. Pode encher tela aí. Probabilidade de rebaixamento da Série B. Ponte Preta. Macaca, a situação está complicadíssima em 99,36. O América. 97,7. Avaí, tá até amarelinho ali para ganhar um destaque, 65,6. O Londrina, o Tubarão, 62,2. O Ceará, 26,1. E o Cuiabá, 15,7. A fonte é a Universidade Federal de Minas Gerais. Cláudio Caticarte se acompanhou de pertinho o último jogo do Avaí. Como é que está a situação do Leão agora? O técnico chegou, sempre aquela esperança de dias melhores virão, mas a situação do Avaí não é boa, zona de rebaixamento. É uma situação bem complicada, viu, Mancha? Porque a gente tem visto, na minha opinião, ao longo de toda a temporada, claro, como o Ian colocou, já era esperado pela dificuldade da situação financeira do Avaí, mas que mostra até aqui, pelo menos até aqui, uma falta de foco. Porque, veja, 14 jogadores saíram do estádio da ressacada, né? Então... e aí, qual é o projeto esportivo? É permanência? Então, e aí, como é que eu faço para ter uma identidade de time? Como é que eu vou cobrar de um treinador que saiu, como o Cauã de Almeida, perdendo jogador 2 por mês? A gente lembra que teve matéria, né, aqui no Grupo ND em relação a isso. E aí, vem um novo treinador, perdeu jogadores também e perdeu um pouco daquela identidade que o Cauã de Almeida tinha colocado. Por exemplo, o exemplo do último jogo, o jogo do Avaí contra o CRB. E a gente cobrava que o time finalizasse mais, que, né, tivesse mais oportunidades de gol. E contra o Cuiabá foram 8 finalizações para colocar ainda quando estava o Cauã de Almeida. Foram 10 finalizações na última partida anterior ao CRB contra o América Mineiro. Contra o CRB foram 23 finalizações e 9 no alvo, sendo que as outras partidas
3, 4 no alvo. Mas quando a gente olha a equipe do Avaí jogando, aquela identidade de um time que tinha muita raça, né? Um time que disputava cada palma de chão, que deixava o adversário desconfortável, marcando, né, a saída de bola, linha alta, os adversários com muita dificuldade de jogar. A gente viu um CRB com inferioridade numérica no meio de campo passeando. Christopher, Pedro Castro, Danielzinho e o Avaí com, né, o Zé Ricardo, Luiz Henrique, Daniel Penha, Jean Lucas. Então, uma equipe sem alma, né, dentro do campo e ineficiente. O torcedor trocaria, né, a equipe que venceu esses jogos que eu falei aqui, Cuiabá, né, o América, Náutico, aquela equipe que mesmo assim finalizou mais, mas demonstrou a falta daquilo que é a identidade do próprio clube na história, que vai completar aí 103 anos. Então, é bastante preocupante. Como eu falei essa semana, não pode, né? Aí a gente fala do futebol da capital em geral, mas essa mediocridade de você ficar flertando com a zona de rebaixamento em 11 rodadas do campeonato. Por mais que o Avaí tivesse todas essas dificuldades que a gente já falou aqui, mas o Avaí demonstrou, inclusive, na temporada contra o Fortaleza, quando era o líder, por exemplo, que poderia, pelo menos, ter uma segurança de permanência, para não ficar agora nesse sofrimento. Mancha, a situação é muito complicada. A partir do momento que você tem 17 jogos, o Avaí tem 8 jogos na ressacada e precisa fazer, até o final, 6 a 7 vitórias, 4 a 5 empates e sempre com essa corda no pescoço. E só tem jogo difícil. É o Operário amanhã, depois é o Sport na quarta-feira e não tem jogo fácil mesmo. Olha o que aconteceu com o Náutico, com a Ponte Preta ontem, 1-1. É o Lanterna, já está na Série C, o primeiro que ganhou vaga na Série C do ano que vem, mas não tem jogos fáceis e o Avaí ou vira essa chave para que todos entrem no mesmo foco, que é permanência, né? Que não perca mais jogadores, que se puder ainda, dentro de uma criatividade, contratar, mas que tenha um levante dentro da ressacada, ou se não, olha o que o Figueirense está indo para o 7º ano consecutivo de Série C se não classificar. Falar um pouquinho do Figueira. Amanhã o Figueirense enfrenta o Caxias. Jogo é às 4 da tarde no Estádio Centenário, na Serra Gaúcha. O Furacão mantém-se e vai em busca da vitória fora de casa para se aproximar da parte de cima da tabela. E Ansel, a matemática diz que o Figueirense, claro, precisaria de 3 vitórias, mas a possibilidade de uma classificação para essa segunda fase da Série C existe? Existe, Mancha, mas é o que eu falei na minha primeira participação no programa hoje. Eu sinto que eu tô desde 2023, porque 2022 o Figueirense chegou muito perto de subir, 23 quase caiu, enfim, mas todo ano a gente fica fazendo conta nas últimas rodadas, igual no passado. Fomos até Erechim, enfim. Não, tinha que ganhar, o Sol olhar com Júpiter, até. E assim, todo ano a gente está nessa linha de, o Figueirense, se ganhar esse jogo e mais esse. Então, assim, mais um ano que incomoda por essa questão de falta de regularidade. Demitiu o treinador, chegou o Raul, saiu o treinador. Enfim, é uma coisa que incomoda o Figueirense, que parece que ele se repete na Série C. Então, claro, existe a possibilidade de classificar? Existe a possibilidade de classificar. Indica que vai classificar? Não. Eu acho pouco provável que o Figueirense vença os 3 jogos. E talvez, assim, não me surpreenderia o Figueirense vencer a Inter de Limeira, por exemplo. Mas, provavelmente, o Figueirense é capaz de vencer a Inter de Limeira e empatar com o Maranhão no Scarpelli na última rodada. Porque é o que mais tem acontecido. O Figueirense vence esses jogos mais improváveis, como foi com o Santa Cruz, lá na Arena Pernambuco, que era time brigando por ponta de tabela. Venceu o Amazonas quando era líder também, time brigando por ponta de tabela. Mas em alguns jogos em casa, perde para o Barra de 3-0, empata com a Ferroviária ali nos últimos momentos. Claro, foi um jogo muito condicionado por tudo que aconteceu, choveu muito em Florianópolis. Mas, ao mesmo tempo, ele não te dá aquela certeza de uma regularidade que pede um turno inteiro de Série C para você conseguir fazer essas 3 vitórias, para você conseguir ainda depender de outros resultados para conseguir classificar para a próxima fase. Colocaria no teu comentário também o jogo com o Guarani, né? Porque se apresentou bem, estava vencendo, jogador a mais, o Guarani empatou lá na reta final. É verdade. E Mancha, claro, a gente coloca, né? É uma Série C muito nivelada por baixo. O Figueirense, como disse o Iancel, venceu equipes liderando a competição. Estava vencendo o Guarani, que era líder na época, e acabou sofrendo um empate num cochilo. E o técnico Raul Cabral até perdeu pouco, né? Diferente dos últimos anos. Só que assim, não dá para enganar o torcedor. Na minha opinião, tem que vencer os 3. 2 vitórias e um empate vai colocar uma situação muito difícil, porque, veja, o 8º colocado já tem um número de vitórias de 6. Com 3 jogos, o Figueirense tem 5.
Os critérios de empate, falei no balanço geral ontem, né? E também o saldo de gols não ajudam o Figueirense. Então tá com essa corda no pescoço. Agora ele tem ido melhor fora do que dentro de casa. A esperança do torcedor é que vença esses jogos e venha destir aqui com o Maranhão e tenta essa terceira vitória. Possível é. Agora a gente não vê. O Figueirense vai ter que fazer o que não fez até agora dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Falando ainda da terceira divisão nacional, daqui a pouco o vice-líder Brusque recebe a Inter de Limeira em busca de retomar a liderança da competição. A Maria Macedo traz tudo sobre a expectativa do quadricolor para mais este confronto. Oi, Maria, boa tarde. Oi, Mancha, uma boa tarde para você, para todos os amigos do Clube da Bola. É uma disputa muito importante para a Série C que acontece aqui na Arena Simon hoje a partir das 7h30 da noite. O Brusque que recebe a Inter de Limeira pela 17ª rodada e estamos falando de um duelo na parte de cima da tabela, dois times buscando aí consagrar de fato, pelo menos matematicamente falando, a classificação para a segunda fase da Série C, já que a Inter de Limeira está como líder da competição com 28 pontos e um pontinho atrás está o Brusque com 27 pontos, lembrando, né, que até a rodada passada o quadricolor era o líder da Série C, mas teve um tropeço aí contra o Maranhão, acabou perdendo para a equipe e aí deixou a liderança a Inter de Limeira assumindo, mas é só um pontinho que afasta estas duas equipes. Para os torcedores quadricolores, né, com certeza um retrospecto muito positivo aqui na Arena Simon, então é um ponto a se pesar para este confronto, mas sem dúvida as duas equipes vão estar empenhadas em conseguir esses 3 pontos para já praticamente garantir a classificação na segunda fase. Então daqui a pouquinho às 7h30 da noite a bola rola, os torcedores quadricolores, né, prometem encher o estádio, apesar do mau tempo aqui em Santa Catarina, porque com certeza esse apoio da torcida é o que auxilia também o time a ter bons resultados em casa. Então, daqui a pouquinho, 7h30, Brusque e Inter de Limeira, duelo na parte de cima da tabela, quem sabe um já saindo praticamente classificado. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Maria Macedo, mais uma titular aqui do time do Clube da Bola. Quem também entra em campo pela Série C é o Barra. O pescador, o danado, recebe Itabaiana e busca uma reação na briga contra o rebaixamento. Cacá Oliveira chega para analisar esse desafio da equipe. Fala, Cacá! Boa tarde, Mancha. Boa tarde para você que está ligado no Clube da Bola. O Barra joga amanhã em casa contra o Itabaiana, precisando vencer para sair da zona de rebaixamento. É um confronto direto na luta contra a queda. O Pescador perdeu os 3 últimos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro e entrou no Z2. Nos últimos 11 jogos, apenas uma vitória. Por isso que o momento é muito delicado na reta final dessa primeira fase. Vamos só lembrar que o Barra foi campeão catarinense e chegou à 5ª fase da Copa do Brasil. E tinha uma expectativa muito boa de que o Barra poderia brigar até por um acesso dentro da Série C do Campeonato Nacional. A questão é que o Barra conviveu com algumas mudanças. O Eduardo Souza, campeão catarinense, deixou o clube para assumir o comando técnico do Atlético Goianiense. O Giovani Soares acabou indo também. Lesões importantes, por exemplo, o Elvinho ainda é desfalque. Com problemas no joelho, ele não joga mais nessa temporada. Então, mudanças, desfalques fizeram que a campanha do Barra na Série C fosse comprometida, com muitos empates e agora muitas derrotas. Ainda assim, se o Barra vencer, o Barra sai da zona de rebaixamento, só depende das próprias forças para escapar da queda. Depois tem o Maringá no Paraná e fecha em casa com o Volta Redonda, que dependendo de combinação de resultado, também pode vir a ser um confronto direto para permanecer na Série C do Brasileiro. Momento delicado, momento de dificuldades, mas o Barra já mostrou superação até na própria competição. Apesar de ter sido campeão catarinense, brigou até a última rodada contra o quadrangular do rebaixamento no Campeonato Estadual. E nessa Série C, contra o Confiança lá em Sergipe, também um momento delicado, o Barra foi lá e ganhou o jogo. Então, quando apertou, o Barra conseguiu dar resultado. Tomara que amanhã a história se repita, o Barra consiga vencer e termine a rodada fora do Z2, faltando aí 6 pontos em disputa, fazer ali a combinação de resultados para não ser rebaixado. Seria muito ruim, Barra, um clube em ascensão, vive uma boa temporada, né? O saldo ainda é positivo, mas o rebaixamento apertou, viu, Mancha? Amanhã é ganhar ou ganhar do Itabaiana. Volto contigo, bom programa. Valeu, Cacá, pelas informações. Pedi a gentileza para o nosso diretor de imagens colocar
o João Vitor Freitas colocar a tabela da Série C na tela pra gente aqui, dar uma olhadinha nos catarinenses, né? Inter de Limeira, 28 pontos, é a líder. O Brusque, como eu falei, tem 27, é o vice-líder. Botafogo da Paraíba, 26. Turma do 26, né? Botafogo da Paraíba, Paysandu e Guarani. Sexta posição para o Santa, 25. Sétima para o Ipiranga, 24. Mesma pontuação do Caxias, 24, que fecha o G8. Você percebe ali que tem uma bordinha azul, os 8 primeiros. Ferroviária tem 24, mas está fora. Na nona posição, o Amazonas é o 10º com 23. Outra página, Maringá com 23, Ituano com 22, o Floresta tem 21, Maranhão 21, Figueirense 21, 15ª posição para o Figueira. O Volta Redonda, Voltaço tem 18, Itabaiana, 17º, tem 17 pontos, Anápolis, 18º com 15, e ali a barrinha vermelha, né? A bordinha vermelha que ninguém curte ali, o Barra com 15, o Confiança é o 20º, é o Lanterninha com 12 pontos. Ian, rapidinho, quando você olha essa tabela, o que te chama a atenção? É o Barra lá na zona vermelha, é o Figueirense numa situação ali, nem é de meio de tabela, né? Um pouquinho depois, mais para baixo, mas está longe da zona vermelha? Não, o Figueira, em questão de rebaixamento, acho que já está bem tranquilo. Duvido muito que brigue para não cair, mas o Barra me decepciona muito. Confesso que era o time da Série C, entre os catarinenses, que eu mais esperava e entregou pouco ou quase nada, né? São 3 vitórias só até aqui, muito pouco. Deixa eu fazer o seguinte, acionar rapidinho o Badá, lá no oeste do estado. O Badá tá longe da Série C, nem lembra o que é disputar uma Série C faz tempo. Mas Badá, hoje, olhando, Brusque, situação melhor. Figueirense, eu não vou dizer que é uma situação mediana, porque ela não é tão mediana não, né? Tá numa 15ª posição. E o Barra, numa zona vermelha ali, o que te chama a atenção quando você vê essa tabela de uma Série C? Você lembra da Série C, Badá? Mas nem fale muito alto, porque ninguém sabe o que poderá acontecer em 2028, né? Show Série C, mas enfim, eu vejo o Brusque uma campanha muito consistente, muito regular, né? E por isso que vai classificar a próxima fase, e aí é um outro campeonato, né? Mas o Brusque tá fazendo uma campanha realmente muito consistente e certamente dando muita esperança ao seu torcedor de que possa retornar para a Série B. E os demais são decepções, né? O Figueirense sempre, praticamente sempre na segunda página da tabela de classificação. E é difícil você passar o campeonato inteiro na segunda página e daqui a pouco, em 3 rodadas, do nada, passar para a primeira página e chegar perto ali da zona de classificação com toda sinceridade. Não acredito muito nessa possibilidade. E o Barra correndo muito risco. Muito embora tenha outros clubes que estão próximos ali, só cai 2. Se caísse em 4, como era... seria muito mais difícil. Ainda vejo o Barra com possibilidade de reação e de escapar do rebaixamento, que seria muito, muito ruim para o clube. É um clube emergente, campeão estadual, com uma estrutura física espetacular, uma das melhores do estado. Cair para uma Série D, porque a Série D é danada, como diria o Cacá Oliveira, né? Então tem que fazer de tudo o que for possível para permanecer na Série C, que pelo menos não é tão ruim quanto seria cair para a Série D. Legal, Badá. Deixa eu fazer uma pergunta para os nossos telespectadores. Vocês já tem programa no final do domingo, assim, a reta final do domingo? Então, olha só, amanhã é dia de jogaço na tela da NDTV Record. Tem Mirassol e Flamengo se enfrentando pelo Brasileirão. Dá uma olhada. Não faltam motivos para o torcedor acompanhar esse grande jogo. O Mirassol busca somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento, o que deixa ainda mais interessante esse duelo tático. Já o rubro-negro quer a vitória para encostar no líder da competição. Amanhã, a partir das 6 da tarde. Mirassol e Flamengo. Futebol na Record, sua paixão em campo. Tua paixão em campo. Já vou mandar uma mensagem aqui para a primeira-dama. Não marca nada para domingo, 6 horas, tem jogaço na tela da NDTV Record. Tá feita a mensagem. Rápido intervalo e a gente já volta.